Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santa Inês, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Como às tantas já saberás, estamos a viver nestes dias em toda a Igreja, e não só na Igreja Católica, mas também entre todos aqueles que se chamam cristãos, protestantes, ortodoxos, luteranos, uns dias de especial oração pela unidade, a unidade de todos os cristãos. É um costume que se vai repetindo desde há já muitos anos. E hoje, nestes 10 minutos com Jesus, queria aproveitar a proposta que nos é feita a todos os cristãos, para a oração, neste quarto dia deste oitavário de oração pela unidade dos cristãos. A proposta é refletir e meditar em cada um dos dias sobre aspectos essenciais da fé cristã. E hoje é a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nada mais, nada menos, já se vê que é algo de bastante central na nossa fé. E alegra-nos, Jesus, falar contigo sobre a tua vida, sobre a tua encarnação, sobre a maneira como deste a vida por nós, como ressuscitaste. E alegra-nos fazer isto pensando que estamos a fazer isto unidos a muitas pessoas diferentes de nós. E ainda bem que são diferentes, mas ao mesmo tempo pedimos-te, Senhor, que estejamos unidos, que voltemos todos a ser uma única Igreja, a tua Igreja, a Igreja que tu fundaste. E temos esta esperança, agora que estamos no ano da esperança, é uma esperança que nós temos, de que tu rezaste pela unidade e que essa unidade se há de concretizar. E que nós não podemos esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Temos de rezar mais, porque o mundo precisa desse grande sinal da Igreja unida. Como podemos nós dizer que somos corredentores, que queremos ajudar Jesus na redenção da humanidade, se depois não estamos unidos entre nós? Dá-nos, Senhor, esta unidade. Envia-nos o teu Espírito para que estejamos unidos, para que se restabeleça esta unidade, para que se repare a divisão. Divisão que surgiu ao longo da história pelas limitações de todos, pelas misérias de todos, pelos pecados da humanidade. Mas nós temos esperança. Mas então passemos ao texto que se propõe para a meditação do dia de hoje. É tirado da carta de São Paulo aos Filipenses, e depois de São Paulo dizer nessa carta, nos animar a termos os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, cá está, dentro destes sentimentos de Jesus estava esta paixão pela unidade, para que fôssemos um só. Descreve São Paulo o modo como Jesus, encarnando, aniquilou-se, tomou a forma de servo. Fez-se homem para servir e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Desta maneira, a morte deixou de ser uma tragédia, porque Jesus nos abriu as portas para uma vida eterna, para uma vida feliz, as portas do céu. Nos subsídios que se oferecem para a meditação do dia de hoje, há 3 perguntas que se colocam para reflexão e eu penso que nos podem ajudar. A primeira pergunta é a seguinte: sabemos que todos morreremos. Como é que a fé, no facto de Jesus ter destruído a morte, muda a maneira como encaramos essa realidade? Sim, como é que a fé me leva a encarar esse momento da morte? Quais é que são as minhas certezas? Penso que vem a propósito o exemplo da santa que hoje estamos a celebrar, a Santa Inês, a mártir e virgem Santa Inês, uma rapariga que foi martirizada em Roma na segunda metade do século III
e que olhava para a morte com um olhar de fé. Preferiu a morte a negar a sua fé. Preferiu a morte a renunciar ao compromisso que tinha feito com Jesus. Ainda muito nova, com 12 ou 13 anos, descobriu a sua vocação de ser uma virgem consagrada ao Senhor. E quando um pretendente de uma família nobre romana, irado com a rejeição da Inês, decidiu denunciá-la por ser cristã, ela foi capaz de mostrar aquela fortaleza dos mártires. Ameaçada com fogo, ameaçada com tortura, enfim, passando por todo o tipo de provações, permaneceu fiel ao seu compromisso e então, vendo que não a conseguiam mudar, deram-lhe a morte e degolaram-na. De um modo semelhante à maneira como se matavam os cordeiros. Aliás, a raiz do nome é a mesma de Inês e do cordeiro. Não sei se acontecerá este ano, mas em anos anteriores, este é o dia em que levam até ao Papa, no Vaticano, os 2 cordeiros dos quais se tira a lã para fazer os pálios dos arcebispos. É uma tradição com que a Igreja assinala esta memória de Santa Inês. Tudo isto vem a propósito, porque o próprio pálio, que é imposto aos bispos, é um sinal de unidade. Também a nossa fé, na maneira como Jesus nos salva da morte eterna, é algo que está no fundamento da unidade que temos entre todos. Como é que eu encaro esta realidade da morte? Jesus ensina-nos a encarar esta realidade com confiança, dando-nos conta que és tu que nos recebes, que és tu que nos conduzes à vida eterna, e ajuda-nos para isso a vivermos bem esta nossa vida aqui na Terra. A segunda pergunta da reflexão que nos era proposta, não é bem uma pergunta, é uma afirmação de um teólogo luterano, que dizia: Deus permite ser empurrado para fora do mundo, para a cruz. Ele é fraco e impotente no mundo e essa é precisamente a única maneira pela qual Ele está conosco e nos ajuda. Várias coisas se podiam tirar daqui, mas penso que, se olharmos para a Santa Inês, temos aqui um modo de interpretar esta afirmação. Também ela foi fraca e foi impotente neste mundo. Também ela foi empurrada para a cruz. E é assim que o Senhor está conosco e é assim que temos de o descobrir. Também quando notamos em nós essa impotência, essa incapacidade de fazer o bem, ou quando notamos essa incapacidade de evitar um mal. Jesus está conosco e ajuda-nos. Ajudou a Inês, deu-lhe paz, deu-lhe serenidade, deu-lhe força, deu-lhe certeza. Senhor, aumenta a minha fé, dá-me essa paz, dá-me essa serenidade, dá-nos a todos, porque queremos estar unidos a todos. Queremos estar unidos a Inês, àqueles que já partiram, e queremos estar unidos a Ti. E o terceiro e último ponto, a terceira e última pergunta é esta: como ressuscitado, Jesus está conosco até ao fim de todos os tempos. De que forma a companhia dele te encoraja a viver a tua vida diária? Eu penso que podemos todos dizer que, graças a Deus, nos encoraja e muito, e por isso paramos um bocadinho, e por isso rezamos, e por isso pedimos luzes a Deus, e por isso somos capazes de algum dia ir à missa, porque precisamos desta companhia diária do Senhor. Precisamos da tua companhia, Jesus. Não nos basta encontrar-te só no fim dos tempos. Queremos encontrar-te e podemos encontrar-te já, agora, em cada dia. Para isso pedimos a ajuda de Santa Inês, para isso pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda,
intercedei por mim.